Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. É um grande prazer revê-los através de mais uma aula do Escatologia 3. Hoje, a 15ª aula. Eu queria convidar a irmã Maria Cordeiro para fazer a oração inicial. Senhor Deus, Criador do Universo, em nome de Jesus, Papai do Céu, vem com o teu som e com o teu poder aqui neste lugar, e por onde esta palavra aí, Senhor, que ela seja benéfica para cada um. Amém. E dá sabedoria ao professor, Senhor, para que ele continue nos ensinando, para que a tua palavra, Senhor, seja luz para nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A irmã Maria Cordeiro, essa que fez a oração, foi uma experiência interessante. Ela começou o curso na 9ª aula do Escatologia 3. E já na 9ª aula, com a 9ª aula mesmo, nesse mesmo dia, ela já pediu o batismo. E hoje ela está batizando, não terminou o curso ainda, e ela está batizando para a honra e glória de Deus. E que Deus possa abençoar pelo mundo afora, onde esta palavra tem alcançado, que o mesmo esteja acontecendo, e cada um procura a igreja e vai pedir o batismo também, para que possa, antes que seja tarde demais, fazer parte da família de Deus neste mundo. Muito bem, na aula passada nós analisamos sobre o santuário terrestre e as suas cerimônias. E a principal cerimônia daquele santuário terrestre acontecia todo dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, que era o dia da purificação do santuário terrestre. Nesse dia, nós estudamos na aula passada, vimos que um boi era sacrificado pelo lar do sumo sacerdote, por ele, pelo lar dele, e 2 bodes eram lançados sorte sobre eles. O que recebia a sorte era sacrificado e era chamado de bode expiatório, que era o bode oferecido a Deus, prefigurando o sacrifício de Cristo, que morreria pelas culpas, pelos pecados da humanidade. O outro bode era conduzido vivo para o deserto e levava no seu lombo um pouquinho do sangue daquele bode sacrificado, representando Satanás, que é sócio de todos os que já pecaram na história do universo. Todos, quando pecam, Satanás leva a cota de sociedade, que ele que leva as pessoas ao pecado. E assim também esse bode, chamado então de emissário, era conduzido ao deserto, e isso prefigurando, dentro da escatologia bíblica, Apocalipse capítulo 20, quando Jesus voltar, ele vai ficar 1000 anos aqui na terra, vagando, porque não vai ter quem ir tentar, porque quando Jesus chegar, os ímpios que estiver vivo vai morrer tudo, os demais já estavam mortos, os justos que estavam mortos ressuscitarão, transformados para ir embora com Cristo, os justos que estiveram vivos não provaram a morte, vai também embora com Cristo, e passarão no céu 1000 anos, julgando e reinando com Cristo durante 1000 anos. Depois do milênio de Apocalipse 20, vai ter um pouco de tempo, do verso 3 do Apocalipse 20, é onde a cidade santa vai descer, Deus com todos os justos dentro. Quando esses ímpios aqui, então, já após o milênio, Deus os teria ressuscitado, eles cercaram a cidade para atacar. Esse bode emissário, que ia no deserto, todo ano acontecia isso, dia 10, 7 mês, prefigurava Satanás, o que vai acontecer com ele durante o milênio apocalíptico. Daqui mais algum tempo nós estaremos estudando em detalhes sobre o milênio apocalíptico dentro do Escatologia 3. Eu só quero perguntar uma coisa. O senhor falando do boi, o boi era para quem? O boi era sacrificado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Pelo pecado do povo? Dele. Dele? Dele e do lar dele. Tá. Certo?
Ele sacrificava o boi para a purificação dele, para se preparar para entrar no santuário. Muito bem. Agora, a base do estudo que nós vamos entrar, que é a mais longa cadeia profética da Bíblia, Daniel, capítulo 8, verso 14. Lá diz o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aí nós temos que descobrir aí o seguinte, de cara, se está falando 2.300 tardes e manhãs, nós temos que destrinchar o contexto. Se analisarmos o contexto de Daniel 8 e Daniel 9, sabemos que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, nós vamos ver que esses dois capítulos estão tratando basicamente do mesmo assunto. E esse santuário está se tratando do santuário celeste. O contexto de Daniel 8, quando fala até 2.300 tardes e manhãs, já deixa um gancho interessante. 2.300 tardes e manhãs. Seria dia profético, um dia humano ou dias literais? Mas como está tratando de purificação do santuário, todo aquele contexto que isso aí estaria acontecendo, essa profecia, como essa profecia começaria a acontecer a partir do ano 457 a.C., e dentro do contexto, lá na altura do capítulo 9, do verso 25 em diante, nós vamos perceber que está tratando do Messias 450 anos antes, envolvendo Messias e envolvendo mais uma série de assuntos para frente. Nós já estamos vendo que ele não está tratando de um contexto literal. Por quê? Se 457 anos antes do Messias e essa profecia envolveria o Messias, o profeta Daniel iria morrer. E nele morrendo, e principalmente antes do início da contagem dessa profecia, automaticamente esses 2.300 tardes e manhãs se tornariam simbólicos dentro da hermenêutica bíblica. Aí está o grande X da questão para esse estudo. Então Daniel morreu antes do início da contagem desse período, um dia, um ano. Não seria literal as 2.300 tardes e manhãs, seriam simbólicas. O milênio, por exemplo, Apocalipse, nós já estudamos isso aqui dentro do estudo, vai ser literal. Por quê? Porque o profeta João vai ressuscitar no primeiro dia desse milênio, que é na volta de Cristo. Com isso, ele literaliza a profecia que ele traçou, inspirado pelo Espírito Santo. E nós vamos passar 1000 anos no céu, literal. Um dia. Agora, quando ele escreveu o Apocalipse. Exatamente, ele estava vivo quando escreveu o Apocalipse, vai estar vivo quando acontecer a profecia. Que a volta de Cristo ele vai ressuscitar, e não é o primeiro dia do milênio, a ressurreição dos justos. Pronto, literalizou a profecia. Agora, Ezequiel 4:6, aqui vai ser aplicado. Um dia igual um ano, é simbólico. Por que vai ser aplicado? Em primeiro lugar, o profeta Daniel morreria antes de iniciar a contagem desses 2.300 tardes e manhãs. Então, se o profeta estiver vivo na ocasião que acontece, ela é literal. Mas se estiver morto, ela é simbólica. Daniel ia morrer antes do início da contagem. Então, 2.300 tardes de manhã se tornariam 2.300 anos. De perseguição, né? Não é de perseguição. São 2.300 anos de cadeia profética. E teria dentro desses 2.300 anos muita perseguição, muita confusão. O Messias viria, seria tirado. E é isso que nós vamos entrar agora, vamos destrinchar. E aqueles 400 anos depois que o senhor falou, seria... Pois é, Daniel teve essa visão há quase mais de 50 anos antes de iniciar a contagem. Mas uma profecia que ele teve uma visão que se estenderia por 2.300 anos. A mais longa cadeia profética da Bíblia. Só que o profeta Daniel, lá no altura do capítulo 12, que ele insiste com o anjo para poder revelar para ele, que queria entender melhor essa profecia, ele diz, o anjo diz para ele, Daniel, você sela as palavras, que você vai descansar com os seus pais. E isso vai acontecer lá no fim do tempo. Vai estar desencredido. O que tem que acontecer
final dos tempos. A purificação do santuário. Então, baseado nessas palavras-chave, nessas peças do quebra-cabeça, é que nós entendemos que a abordagem das 2.300 tardes e manhãs não está se tratando do santuário terrestre, mas do santuário celeste. Então era a purificação. Agora, quando trata de santuário, puxa vida, o que é isso de purificar se está no céu? Aí que está. Nós vimos na aula passada que o santuário que foi feito aqui na terra foi feito um modelo conforme aquele que já existia no céu. Então, o que é santuário? O lugar de habitação social, todo Deus habita. Está tudo perfeito. Tá. Foi criado lá no céu uma área para cuidar do assunto do pecado. Aí mais um pouco. Mas o pecado começou aonde? Foi aqui? Não. Foi lá. E muito antes de ter feito a terra. Então lá já tinha o santuário para tratar desse assunto. Todo lugar do mundo, no planeta Terra, não tem um fórum. E no fórum trata de questões de juízo, não é isso? O santuário, onde Deus cuida desse assunto, seria mais ou menos isso. Onde trata de questões do pecado. O que é o pecado? Transgressão da lei de Deus. Então, os infratores, todos, estão relatados ali dentro. E o santuário é para tratar disso. Um plano muito interessante foi empreendido para que pudesse ser bem sucedido o trabalho de investigação, de instauração e de julgamento, e recuperação e redenção de todos os envolvidos. Durante todo o curso de escatologia do mês que nós fizemos até hoje, nós vimos que Deus tentou recuperar até Lúcifer. Deu muitas oportunidades para ele. Aqui na Terra, ele ia para o céu, estava representando esse planeta lá. Então teve muita oportunidade. Imagina que Deus, então, ele tentou recuperar e tenta e continuou tentando e vai até o fim. E aí, João 3,16 é o apogeu, é o ápice dessa prova, aonde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho da espécie. Por que o único da espécie? Um homem, um Deus que se tornou homem, um homem que voltou a se tornar Deus. Era o único da espécie. Então, não tem mistério algum nisso. Isso é revelado, está claro aí. O verbo que já existia, ele era Deus, estava com Deus, e se fez carne e habitou entre nós. E morreu, você morreu, deixou de ser Deus. Em tese, entre aspas. Só que ele não tinha pecado. Por ele não ser pecado, ele continuou divino. Aí está o X da questão. Aí está a grande diferença entre uma criatura qualquer e essa, que nasceu através de Maria e do envolvimento com a divindade, com Elohim. Ele demonstrou através de uma dependência perfeita, por isso que ele foi chamado de único da espécie. Esse Salvador ungido, Yeshua Mashiach. Esse único da espécie, Salvador ungido, foi por isso. Ele já existia, estava lá, era conhecido como Arcanjo Miguel, era Deus também, normal, zero. Só que ele resolveu ser diferente, fazer um trabalho diferente, um projeto que Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo tinha para solucionar a questão do pecado. E Cristo foi oferecido pelo amor do Pai, o amor ágape, em prol da humanidade, justamente para resolver essa questão. E o santuário lá do celeste, tudo que está arquivado lá é pecado. Absolvição, assuntos relacionados com isso. E agora, esse projeto de Cristo representado na história do santuário terrestre, e seus rituais, e sangue e tudo mais, mostra agora que Cristo, de uma só vez, o próprio João Batista, filho dele, inspirado pelo Espírito Santo, João Batista, primo dele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostrou que ele, esse Cordeiro, resolveria de uma só vez tudo. Aí então, entrando dentro da profecia em si, quando Daniel ouve essa profecia, ele ficou confuso, não entendeu nada. Jejuou, adoeceu para tentar entender, mas não conseguiu entender. Quase nada que ele escreveu sobre isso. Ele entendeu muito pouca coisa.
sobre isso. Aí, vamos analisar as bases então. Dentro do capítulo 8, quando vai chegando nos versos finais do capítulo 8, a gente vê que ele chegou a desmaiar. Tão fraco que ele ficou, adoeceu, e nada de entender. Quando entra no capítulo 9, lá na altura do verso 20 ao verso 23, a gente vê que ali ele estava orando na hora do sacrifício da tarde, quando o anjo chega para ele, o Gabriel, que tinha visto a visão anterior, e tocou no ombro dele e comentou com ele o seguinte: olha, no começo da sua oração saiu a ordem, e você foi amado. A ordem saiu e eu vim para te declarar, e estou aqui. Quer dizer, o anjo interrompeu a oração dele. A velocidade que esse anjo voou do céu até ali, dá o terceiro céu, e interrompeu e começou a revelar para ele. Aí de cada revelação, no verso 24, que ele começa a explicar os 2.300 anos de profecia para Daniel escrever. Daniel não ia entender aquilo ali completamente. Muito pouca coisa. Mas eu e todos nós, que hoje temos isso como fato histórico, não como profecia mais, porque já aconteceu, já cumpriu, passo a passo, detalhe a detalhe, para nós está tranquilo isso aí hoje. Mas para nós é tranquilo de entender, olhar e entender. Para Daniel não era fácil para Daniel entender isso. Mas vamos lá então. No verso 24 fala assim: ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a santa cidade, Jerusalém. E dentro dessas 70 semanas, lá fala 3 coisas que eles teriam que fazer. Expiar a transgressão e dar fim aos pecados. Segundo, receber o Messias. E reconstruir a cidade. Então eles tinham que fazer 3 coisas: reconstruir a cidade, expiar a transgressão e o pecado e receber o Messias, ungir o Messias. Reconstruir. Expiar a transgressão é o período que eles teriam de expiação para se preparar para receber o Messias. E finalmente receber o Messias. Essas 3 coisas são as orientações que eles tinham que fazer dentro dessas 70 semanas. Agora vamos destrinchar as 70 semanas. 70 semanas vezes 7 dias cada uma, então nós temos aqui 490 dias. 7 vezes 7 é 49. 70 vezes 7 é 490. Então 490 anos. Seriam dias, mas aplicando uma simbologia de Ezequiel 4:6, um dia, um ano, 490 dias, 490 anos. Olha como que fica fácil de entender essa profecia agora, quando a gente vai no verso 25 e 26 de Daniel 9. Observe bem que ele pega esses 490 anos aqui, então, e de cara, esses 490 anos é a primeira parte dos 2.300 anos. Então, os 2.300 anos foi dividido em 2 partes, pela explicação do ano. 490 anos menos 2.300 dá 1.810. Então, ele dividiu um período chamado de 1.810 e um período chamado de 490. E nós vamos ver aí agora para que servia esses 1.810 anos e para que serviria, dentro da profecia, esses 490. Verso 25, então, ele de cara fala: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar a cidade, começaria a contagem até o Messias. Quando ele fala que desde a saída da ordem começaria a contagem desse período, olá, tudo bem? Tentar. Nesse primeiro. Está tentando também. Então, o que acontece?
2.300 anos que a profecia falou, o ponto de partida da contagem começaria na ordem de restaurar Jerusalém. A mais longa cadeia profética da Bíblia, que são os 2.300 anos de Daniel 8,14, o ponto de partida seria o início da reconstrução de Jerusalém. E nós sabemos que aqui nos dias de Daniel, aquela cidade maravilhosa, que tinha um templo maravilhoso que Salomão havia construído, bem idêntico a ele, parecido com esse por fora que está sendo construído aqui em São Paulo, foi construído, né? Aí pelo Edir Macedo, né? Nossa. É bem parecido com aquele. Então, o templo São aquilo ali é uma Eu reta. cheguei a ver, minha filha viu, então me chamou lá. Pois é. Mas então, imagina o tempo daquele ali, há 900 anos antes de Cristo. A construção daquele jeito. É grandioso, né? É uma coisa imperiosa, maravilhosa. E tinha lá então. Para esses rituais que tinha no santuário terrestre. Esse templo de Salomão, que foi construído há 900 anos, depois ainda uns 350, menos de 400 anos, ele foi destruído por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Quando eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo também, dentro desse conflito que aconteceu, registrado, relatado na história. Então Daniel, o povo judeu, as duas tribos, Benjamim e Judá, que é as tribos do sul, que o reino de Israel, quando Salomão morreu, foi dividido em duas partes: o reino do norte e o reino do sul. Os do norte, as 10 tribos, com a capital em Samaria. Ficou em Samaria a capital. E quem fez isso na época, quem assumiu, foi Jeroboão. E lá embaixo, Roboão, o filho dele, ocupou aonde ficava o rei mesmo, onde ficava Salomão, ficou com Benjamim e Judá, as duas tribos do sul. Aí foi quando o reino foi dividido. Se dividiu. Os de cima ficou conhecido como samaritano, os israelitas, e os de baixo os judeus. E nesses de baixo nasceria o Messias, dos judeus. Então, aí, os 2.300 anos de Daniel 8,14, Daniel 9,25 diz que a contagem começaria na ordem para sair para reconstruir Jerusalém. Então, essa ordem, a própria Bíblia, Esdras capítulo 7, verso 7, conta quando que saiu. No 7º ano do rei Artaxerxes, rei da Medo-Pérsia, saiu a ordem para restaurar Jerusalém. A ordem que realmente vingou. Teve outras ordens que não vingaram. Essa foi a que vingou. Essa é a que conta. É a que conta a profecia. Então vingou. Então, 7º ano, aí você vai lá na Enciclopédia Barça, qualquer outra fonte séria de história, 7º ano de Artaxerxes, você vai concluir entre mortos e feridos. Isso se refere exatamente ao ano 457 a.C. Professor, eu queria só voltar no assunto anterior, que senão vai ficar Pode ir lá. na minha cabeça. Quando o senhor falou da expiação que se fazia uma vez por ano. Aqui na terra, no santuário terrestre. Isso. O santuário foi levado lá para o céu. Não, depois foi. de tudo. Não foi. Não? Não. A arca. A arca, isso. Só a arca. Isso. Santuário ficou aqui. Santuário não, a arca. Ele foi substituído de tenda, foi substituído por esse, que Salomão construiu. Certo. Eu falei errado. Certo. Tá bom. Tá bom, ela foi lá para o céu. Está registrado em Apocalipse esse registro. E que uma vez por ano o sacerdote, os pecados lá no sangue, no bode, Era o dia da expiação. E esse dia para Israel era um dia de juízo. Por quê? Porque no dia 10 do 7º mês, quando acontecia essa manifestação da purificação do santuário aqui na terra, aquela glória que Deus estava dentro daquela nuvem, cobria todo o santuário e o povo que estava dentro do pátio. Se tivesse alguém com pecado ali não perdoado, porque tinha chance, ele não precisava estar ali, ele podia ficar lá na barraca dele para lá, no meio do deserto, para lá, ele não tinha nada que vir para cá, se meter com coisa santa e pura, sabendo que ele estava enrolado. Se ele viesse enrolado, sabendo, o que acontecia com ele pelo registro bíblico? Ele era fulminado. Era fulminado. Era morto. Então era um dia de juízo para Israel, a purificação. Então quando Daniel falou dessa profecia, e até 2.300 anos mais o santuário será
está se referindo ao santuário celeste, porque o santuário é igual um fórum, que trata dos assuntos dos transgressores, e lá no céu. E o pecado não começou na terra, começou aonde? Lá no céu. O senhor falou. Aí, por exemplo, quando Jesus daí morreu, que a Bíblia fala que o véu se rasgou, Sim. de alto a baixo, diz que Quase 500 anos à frente do início dessa profecia. Aí, naquela hora, então, essa arca já está lá no céu. Já está. Já está. É. Então, daí acabou o sacrifício. Isso já ficou antes nas aulas. Sim, acabou lá nos dias de Cristo. Mas agora, na nossa atualidade, eu não sei se eu li ou se eu escutei na televisão, se foi com o senhor mesmo, que Jesus estaria agora lá às 24 horas do dia, à direita do Pai, intercedendo por nós, e que está tendo julgamento já, na atualidade dos seres humanos lá. Não foi eu não, mas eu já falei sobre isso também, porque essa aula não chegou ainda. É agora nessa aula aqui que a gente vai começar a chegar nisso. Então, o que está acontecendo realmente, no final desses 2.300 anos, terminou os 2.300 anos, o que a profecia está falando? O santuário será purificado, então vai começar o juízo. Mas então não começou, vai começar. É isso que você vai entender agora. Vamos chegar aqui, só vai entender isso agora. Os 2.300 anos, para a gente entender ele, só tem que descobrir o ponto de partida, quando que começou. Se só começar o ponto de partida, joga 2.300, só tem um ponto que terminou. Concorda comigo? Concordo. E isso você começou em 457, vai terminar em 1844 da era cristã. 457 a.C. a 1844 da era cristã. Muito simples, muito prático, incluindo o ano zero. Percebeu? Então, isso é o que vai acontecer. Aí, a partir de 1844, Jesus ia fazer o que aqui na terra todo mundo fazia dia 10 por mês. O que acontecia aqui? O sumo sacerdote saía do lugar santo e ia para o lugar santíssimo. Para fazer o quê? A purificação do santuário. Que trocando em miúdo era um dia de juízo. Porque o Deus, com aquela manifestação de glória, ele limpava o sangue que era jogado aqui do santuário, aspergido, e perdoava literalmente os pecados de todo mundo. Quem estava ali realmente que envolveu naquela cerimônia, aquele ritual todo, eram perdoados. Pronto, acabou. E isso é o que vai acontecer. Então, começaria em 1844 esse trabalho lá no céu. Jesus ia passar do lugar santo para o Santíssimo. Para ele poder condenar alguém, ele tem que primeiro investigar. Aí está o X da questão. E nós vamos estar estudando isso aqui um pouquinho. Vamos aprofundar nisso aqui, nós vamos passar umas 2 ou 3 aulas trabalhando nessa profecia aqui. Então, para ele voltar, ele tem que saber quem que tem conserto e quem que não tem. Aí ele investiga, então a primeira fase do juízo é investigativa. Ele começou a investigação a partir de 1844, foi depois dos 2.300 anos. Agora, o que nós vamos estudar daqui até lá é o que aconteceu dentro dos 2.300. E o que vai acontecer depois é isso que a senhora está falando agora. Já está adiantado. A pergunta da senhora está adiantada, avançada, está lá na frente. Mas só entendeu? Então, nós vamos mergulhar nisso aí mais um pouco. A partir de 1854, começa o processo investigativo, que é juízo já. Quando Jesus termina esse processo investigativo, aliado a isso, tem o que? A pregação do Evangelho. Que o Evangelho, esse Evangelho do Reino, será pregado, e testemunha todas a gente. Aí então virá o fim. Que é o fim de quê? Porque ele terminou a investigação, o Evangelho atingiu toda a terra, agora então, está todo mundo sabendo? Tá. Ele separa as ovelhas dos cabritos, os salvos dos perdidos, vem buscar os seus, os que estão absolvidos, e os que estão condenados, segundo Tessalonicenses 2,8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo resplendor de sua chegada, e pelo assopro de sua boca. Isso é bíblico, não está na Bíblia. Não é conversa minha. É o que está na Bíblia. Você entendeu? Entendi. Então, a partir de 2.300 anos, começaria então a contagem regressiva para a volta de Cristo. Que o dia e a hora ninguém sabe, só ele sabe. Mas de que trata a purificação do santuário? É juízo. Agora, nós vamos estudar hoje, na aula de hoje, o que aconteceu aqui dentro. Na aula que vem também, nós vamos estar estudando o que aconteceu aqui dentro. Possivelmente na terceira ou quarta aula daqui para frente, é que nós vamos estar estudando o que vai acontecer a partir daqui, dentro da escatologia, tá? Eu achava que nós íamos ser julgados após, morria, depois que morria, que... Mas nós vamos estudar isso aí, só não está muito errado não. O juízo aqui começará,
fala que começa pelos mortos mesmo, porque os nomes já estão registrados, os atos estão registrados. Então começa pelos mortos. Então o primeiro morto a ser julgado, lá na Hebreus 9:27 fala, cada um morrer e depois disso vira o juízo. E vai acontecer assim mesmo. Ninguém morre em dúvida, ou morre salvo ou morre perdido. Não, mas não por escolha própria. Vida que eu tenho que ou eu me salvo ou eu me perco. Exatamente. Mas a escolha é sua. Você é livre. Porque depois que morre, a pessoa não vai mais ter salvação. Não tem. Se ela não se arrepender. Mas o trabalho de Cristo, Cristo está vivo. E ele tem um registro de tudo que a senhora fez, até na hora da sua morte. Daí é com ele. Então, se ela morreu, ele vai lá e passa a régua, fecha a conta e passa a régua. Só está quietinho lá debaixo da sepultura. E a dança passa a régua. Parece que morreu salvo, ou esse aqui morreu perdido. Percebeu a diferença? Agora, quando estiver pertinho dele chegar, o evangelho atingiu todo o povo tribilíngue, ele só vai levantar e falar o quê? Está feito. Quando ele falar está feito, pronto. Quem decidiu, decidiu. Quem não decidiu, está fora. Aí cai 7 pragas sobre os ímpios, em um só dia. No final desse dia, ele volta e recolhe os justos, e os ímpios morrem. É isso que vai acontecer. Nós vamos ver detalhes daqui para frente. Detalhes. Então, hoje, nós vamos ver o que aconteceu dentro desses 2000 vezes. Vamos entender o ponto de partida, o ponto de chegada e o desfecho disso aqui. Então, revendo. Dentro das 70 semanas, do verso 24, do capítulo 9 de Daniel, alguém precisa de Bíblia? Vocês precisam de Bíblia? Precisa de Bíblia? Não? Dentro das 70 semanas, 3 coisas precisavam de acontecer. Das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Então, essas 70 semanas seriam para o povo judeu. Então, veja bem: 70 semanas, 70 vezes 7, 490 dias. Como aqui a profecia simbólica, um dia igual a um ano, Ezequiel 4:6. Então, nós estamos tratando de 490 anos. Dentro dessas 70 semanas, essa 70 semanas é para o povo judeu. Aí, 70 semanas está determinado para o teu povo, a tua santa cidade, Jerusalém. E eles não aceitaram. Não. E dentro desses 490 anos, se dos 2.300, 490 a primeira parte era para os judeus, obviamente que a segunda parte que sobra, 490 menos 2.300, sobra 1.810. Para quem que seria? Para o povo cristão. Fica fácil de entender a profecia de tudo na Bíblia. Você trabalha como se fosse uma moeda. Você olhou essa face aqui, só resta a outra. Isso chama paralelismo, paradoxos. Tudo são paralelos. Tudo na Bíblia é em forma de paralelos. Até a moeda de forma literal. Quando alguém perguntou para Jesus se ele depositava impostos, alguma coisa, ele falou: o que é aquela moeda que está na sua mão? Ele mesmo é o César. Então tá bom, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perceberam? Então, sempre Jesus usa o paralelismo como força de expressão. Então, se está dizendo que dos 2.300 anos, a primeira parte é para o povo judeu, e dentro desses 490 o Messias ia aparecer, no próprio contexto aí da profecia, fala que o resto seria para o povo do príncipe. Quem é o povo do príncipe? O povo cristão, que surgiria. Tanto boas pessoas como más pessoas. Aqui também tinha boas pessoas e más pessoas. Dos 12, um foi mau. Dos judeus dos dias de Cristo, muitos o seguiram, muitos o aceitaram, mas muitos propinaram os outros para matar ele. Então, toda a vida existiu gente que presta e gente que não presta. Os seus não quiseram. Veio para que eram seus e os seus não quiseram. Então, vamos partir. Vamos entender o ponto de partida aqui. Então, o que eles tinham que fazer dentro desses 490 anos? O que a profecia está falando? Eles tinham que espiar a transgressão, dar fim aos pecados, né? Reconstruir a cidade e receber o Messias, ungir o Messias. Tudo isso aqui eles fizeram. O único problema é que eles não aceitaram como igreja, como nação, o Filho de Deus, o Messias. Quem batizou ele? João Batista. Ele viveu com os humildes,
Os pecadores, a nata da sociedade judaica, o rejeitou. A sua maioria, como igreja, a liderança da igreja dele o rejeitou. Prendeu ele na cruz, pendurou ele na cruz, mandou matar. E isso é terrível. Agora vamos entender. Vou apagar isso aqui para facilitar. No verso 25 do capítulo 9, eu vou desenhar aqui o gráfico de maneira mais fácil. Vou desenhar o gráfico aqui. Esse gráfico todinho, daqui até aqui tem 2.300 anos. Nós vamos dividir ele em duas partes, né? Essa primeira parte aqui, daqui até aqui, eu vou colocar aqui 490 anos. Nós vimos aí que são 70 semanas. E daqui até aqui, nós vamos chamar de 1810 anos, onde esses aqui é para o povo judeu e esse aqui é para o povo cristão. Então é simples de entender isso aqui. Então vamos partir da premissa. O ponto de partida de contagem dos 2.300 anos, no início do verso 25 do capítulo 9 fala: desde a saída da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, conta-se. Então, aí ele subdivide em 3 partes esse aqui, ó, os 490 anos. Mas ele já deixou claro que a contagem começaria desde a saída para reconstruir Jerusalém. Então ele já marcou. Teve vários decretos, mas o principal foi o de Artaxerxes, rei da Medo-Pérsia, registrado em Esdras 7:7, que é o 7º ano de Artaxerxes. O 7º ano de Artaxerxes foi o ano 457 antes de Cristo. Então fechou. É onde eu consigo chegar no final aqui, e daria exatamente 1844, considerando o ano zero, claro. Perceberam? O início da contagem de 2.300 anos seria 457 e o final vai ser 1844. Agora nós temos que entender o que vai acontecer aqui dentro, e nessa aula vamos entender o máximo que a gente puder para ver o que aconteceu aqui dentro. Dentro do verso 25 ainda e 26, essa parte aqui, dos 490, eu vou pôr aqui para ficar mais fácil. Os 490 é a mesma coisa que 70 semanas. Olha como é que fica fácil a gente entender. 7 semanas, reconstrução. Então vamos lá, vamos subdividir então. 7 semanas é para reconstrução. 7 semanas. Quanto que é 7 semanas? 7 vezes 7? 49 anos. Gastaria para quê? Para reconstruir a cidade. E gastou mesmo. A história confirma. Eles levaram 49 anos para reconstruir. Começando em 457. Depois, a segunda parte, que fala aí, a reflexão até o Messias, 62 semanas para reflexão até o Messias. Prepara para receber o Messias. 62 vezes 7 dá 434, não é isso? 434 anos. Que eles gastariam para reflexão e preparar para receber o Messias. Finalmente, uma semana, o pacto do Messias. E é o que está aí, com o Messias. Uma semana são 7 anos. Vamos ver se eu estou certo com a minha matemática aqui. 2, 6, 6 e 3, 9. Sobrou 4. 490, está certinho. Então, os 490 anos é a soma de 49 anos da reconstrução, 434 anos da reflexão, mais 7 anos do pacto do Messias com o povo judeu. Pacto do quê? O pacto? Do Messias, pacto do Messias com o judeu. Então vamos lá, como foi esse pacto aqui? Se eu pegar aqui 457 menos 49, no ano 408,
eles terminaram de reconstruir Jerusalém, no ano 408 a.C. 408 menos 434, chega ao ano 26, mais o ano 0, ano 27. Ano 27 da era cristã aparece o Messias. Presta atenção. 27 mais 7, esse 490 vai terminar então no ano 34 da era cristã. E o que é que fala aí no verso 26 e o verso 27 do capítulo 9 de Daniel? Na metade da última semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque será tirado o Messias. Então, de 27 a 34 são 7 anos, não são? Se eu partir no meio essa semana, dá quantos anos? 3 anos e meio. E 3 anos e meio não foi o ministério de Cristo? Foi. Certinho, no ano 31, Jesus morreu. 3 anos e meio foi o ministério de Cristo. Pra vocês verem como é que a profecia é fantástica. A matemática da profecia funciona redondo. Não tem conversa. O ano 0, né? Se você... A partir certinho daqui, ó. Não tem como furar, não tem como dar erro. Põe o marco 0 para não confundir. Pois é, mas é a profecia aconteceu antes de Cristo. Menos 457. Menos 457. Aí andando vai diminuindo. Andando vai diminuindo. Até chegar no ano 0, hipoteticamente, quando Jesus nasceu, né? E aí começa 1, 2, 3, 4, e começa a crescer. Entendeu? Então, os 490 anos vai de 457 a.C. até 434. Se você pegar uma máquina de calcular, pegar então 457 e pôr menos 490, dá 33. Mais o ano 0, 34. Então terminaria no ano 34 o quê? O período para o povo? Oferta de manjares. Não, período para o povo judeu. Aí, 490 menos 2.300, 1.810 anos. Quanto tempo ficaria desses 2.300 anos para o povo cristão? 1.810 anos. 1.810 anos mais 490 dá 2.300 anos, que é o período da profecia toda. Terminou esse período aqui, no ano de 1844, começaria a purificação do santuário, que foi dita em Daniel, capítulo 8, verso 14. Você andando na escala, né? Você vai chegar em 2.300 completa em 1844. Da era já, né? Fecharia o século que dá na era, nossa era, na era cristã. Em 1844 aconteceria a conclusão dos 2.300 anos. Aí começaria a purificação do santuário. É o século XIX, né? Agora aqui, o que nós vamos trabalhar aqui, que 3 coisas aconteceram aqui, ó, no ano 34, que fecha esse período aqui. Presta atenção nesses detalhes, tanto que é importante. Jesus, no ano 27, foi batizado, foi? Por João Batista. Quando dá no ano 31, ele morre. Ainda teria 3 anos e meio para frente para os judeus continuar sendo o povo de Deus. Vocês viram a misericórdia e o amor de Deus. Que coisa fantástica. Vocês lembram bem que Jesus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 especialmente, ele, nas orientações finais, antes de ele ascender aos céus, ele fala bem claro, fala, olha, vocês vão primeiro Samaria, Samaritana, Judeia, depois até os confins da terra. Porque ainda estava dentro do período do povo judeu. Ele estava aqui bem no ano 31, dando essa instrução. Porque o povo ainda era o povo de Deus. Vai primeiro as ovelhas perdidas da casa do meu pai. E eles foram, cumpriram. No ano 34, completou o período estipulado por Deus para o povo judeu, que era 490 anos. 7 anos no carro? Foram 7 anos aí no carro? 7 anos do ministério de Cristo, do batismo dele, até o final do período de graça dos judeus. Os 3 anos e meio depois. Só que 3 anos e meio, Jesus morre e vai
Estevão é um marco importante nisso aqui. Porque Cristo, aqui no ano 31, ele morreu oficialmente. Foi feito Foi morte oficial, foi julgamento oficial. de noite. Tudo nas coxas. Foi probinada a testemunha no meio das madrugadas, nada previamente constituído. Ele foi julgado assim na pressão. E tanto foi grande a pressão que Pilatos fez de tudo para poder sair da onda. A mulher dele sonhou, teve sonhos horríveis, pesadelos horríveis sobre isso, avisou para ele: não se meta, que ele ser um justo. E ele, com medo da situação, consciência pesada, quando ele viu que não tinha jeito, porque a liderança da igreja e dos políticos judeus estava pressionando, e a situação dele, colocando ele em xeque com relação ao Império Romano, ele era o governador ali na ocasião, o procurador de Roma. Ele colocou, ele viu que não tinha saída, mandou pegar uma bacia d'água e fazer o quê? Lava as mãos, não tem nada disso. Quer dizer, porque ele sabia, com esse ato de lavar as mãos, que aquilo que estava acontecendo era totalmente inconstitucional, totalmente ilegal, totalmente hediondo. Orquestrada. Quer dizer, ainda mais que a mãos e pés que foi usado para fazer o bem o tempo todo, agora seria gravado na cruz a mando dele. E ele, para não ter culpa de nada, fez aquela simbologia mais imbecil de lavar a mão. Ele tinha poder para libertar Jesus. E ele deu o extremo. Ele lavou a mão depois que ele viu que não tinha mais saída. Porque qual foi o ato extremo dele? Pegou o cara mais bandido que tinha, o maior bandido que tinha. Tinha certeza. E falou: bom, nós costumamos dar de presente para vocês libertação. Só estava melhor preso, o menos bandido. Aí ele ficou o inverso, pegou o mais bandido e colocou, que era Barrabás. Ele falou: quer ver, você não quebra esse povo no meio. Colocou Barrabás e Jesus. Quem que vocês querem? Barrabás. Pronto. E o que eu faço outro? Mata, crucificam. Então foi uma ilegalidade. Por esse ato de ilegalidade e inconstitucionalidade, Pilatos pediu para lavar as mãos, como covarde. E praticou a injustiça, assinou o decreto de morte. A ilegalidade. Então, durante 3 anos e meio, isso foi mostrado para o mundo. Por quê? Porque ele morreu, com 3 dias ele ressuscitou. E isso foi a pregação que aconteceu às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que ressuscitaram com ele, lá em Mateus capítulo 27, verso 51 e 53, fala de corpos de santos que dormiam nos sepulcros, foram ressuscitados com Cristo e entraram na cidade e apareceram a muitos. Esses caras ficaram 40 dias aqui na terra com Cristo, pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ressuscitaram. E estava dentro da nuvem no final dos 40 dias para poder ir embora com Cristo. Uma multidão de pessoas que foi ressuscitada e que fizeram trabalho missionário nas ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora, 3 anos e meio se passaria até o final dos 490 anos. E 3 coisas aconteceram aqui. A primeira delas é o apedrejamento de Estevão, então. Por que foi um marco importante o apedrejamento de Estevão? Porque a morte de Estevão foi oficial. Decreto legal. De tantos judeus pressionar o Império Romano para legalizar a execução de quem praticava o cristianismo, qual foi a pressão que eles usou para o imperador de Roma? Olha, eles estão batizando 2, 3 mil por dia. Virar revoltados. Eles daqui um pouquinho vai dominar o Império Romano, vai derrubar o Império Romano. Então, se vocês não autorizarem a dar um limpo nessa turma aí, estamos no salvo. O Império Romano vai sucumbir aos cristãos. Aí começou a autorização, eles autorizaram. Aí Estevão foi o primeiro mártir cristão. E Paulo, que era Saulo de Tarso, segurou as roupas dele para ser morto no início do ano 34. E esse mesmo Paulo, no final do ano, seria o terceiro acontecimento, se converteria e se tornaria o apóstolo dos gentios. E o segundo acontecimento, Pedro, na visão do lençol, capítulo 10, aquele lençol cheio de bicho imundo. Pedro era para entrar na casa de Cornélio e pregar para ele. Cornélio era romano. E ele era daquele tipo assim: se pegar no romano, numa pessoa gentílica, que não fosse judeu, tinha que tomar banho, selando.
Entendeu? Então ele não queria, ele não era muito chegado, ele gostava muito de estar envolvido com o judeu. Ele pegou tanta pregação ao mundo judaico que ele não entrou muito nessa onda. E nessa profecia aqui do lençol foi quando ele caiu na ficha. Ele entendeu que todos os reinos da terra foram purificados, porque o povo de Deus que veio para que era seus, e os seus não quiseram, o mataram. E para oficializar essa perseguição, eles apedrejaram Estevão oficialmente, aqui no ano 34. Pedro, então, na visão do lençol, entende que o evangelho ali já deveria ser estendido ao mundo gentil, começou a pregar os gentios, entrou em batizou Cornélio e continuou esse trabalho, e finalmente Paulo se converte no final do ano. Paulo, que participou do apedrejamento de Estevão no começo, se converte e se torna o apóstolo dos gentios. Ele mesmo... E outro detalhe, os apóstolos foram 11, porque o Judas, que seria o 12º, suicidou, fez a besteira, foi perdido. Aí Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas. Paulo então seria o 13º. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas pessoas têm um questionamento de que apóstolos são só aqueles 12. E está errado. Porque Paulo se tornou o 13º e ele não andou com os 12, ou seja, não andou com Cristo. Ele se converteu muito depois da morte de Cristo. Ele conheceu assim, pessoalmente não. Ele não conheceu face a face. Conheceu na visão de Damasco, no caminho de Damasco. Cristo apareceu para ele. Aí ele teve visões, conheceu nas visões, mas não andar com Jesus durante o ministério de Cristo. Que Paulo se converteu no ano 34, no ano 31 Jesus foi embora para o céu. O conhecimento que ele tinha, a relação que ele teve com Jesus, foi a partir da visão da ida dele a Damasco, atrás de matar cristãos, do cavalo. Então, Paulo se tornou 13º, mostrando que, na realidade, apostolado é a condição que o indivíduo toma a partir do momento que ele começa a deixar de ser, que não é mais só discípulo. Ele é discípulo enquanto ele só aprende e leva as pessoas para aprender. A partir do momento que ele começa a ensinar para os outros, ele já está entrando na linha do apostolado. Do ídio, a missão do ídio, que é a linha do apostolado. Porque o discipulado é comentado aqui e dali, está aprendendo, vou levando outro para conhecer Jesus, etc. Agora, a partir do momento que eu começo a ensinar, eu sou um discípulo que tornei um apóstolo. O apóstolo é o que aprende e ensina. E o discípulo somente aprende e segue. O apóstolo, ele aprende, segue e ensina. Então o apostolado é amplo. Nem todos precisam ser apóstolos. Pode ser só discípulo, não tem problema. Agora, o discípulo, qual é a forma dele envolver no trabalho missionário? Se ele não tem condição, não dá conta disso do Bíblia, ele pega na mão do outro e leva. Traz para o apóstolo ensinar. E pronto. É assim que funciona. Leva para a igreja, aí vê o pregador vai pregar, o pregador vai ensinar. Porque quem está habilitado para isso. Agora, o discípulo que consegue se tornar apóstolo, maravilha. Porque ele começa ensinando aos pouquinhos, daqui um pouquinho de tanto conviver com a palavra de Deus, o Espírito envolvido com o Espírito Santo, ele vai se tornando sábio. E eu já tenho visto pessoas praticamente analfabetas se tornarem sábios, graças à relação com o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, perceberam o que aconteceu nos 490 anos? Só para ficar bem claro, os 2.300 anos. A mais longa profecia, cadeia profética da Bíblia Sagrada, que são os 2.300 anos, vai daqui até aqui, 2.300 anos. Que se trata da purificação do santuário celeste. O ponto de partida, 457 antes de Cristo. O ponto de chegada, 1844 da era cristã, depois de Cristo. O AD. Para entender ela, o anjo que explicava o profeta Daniel dividiu essa profecia em duas partes. A primeira parte para o povo judeu. Depois para o povo e essa outra parte aqui para o povo cristão. Que nós vamos estar estudando na aula que vem. O que aconteceu dentro do período do povo cristão.
Aqui vai entrar, nós vamos ver que vai entrar 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. É os 7 períodos que a igreja cristã passaria na Terra. Vamos estar estudando isso aqui na aula que vem. Então, o primeiro período dela começou exatamente no ano 31 com a morte de Cristo, ou era do cristianismo. Só que ele veio para Galaceus durante 3 anos e meio, do ano 31 até o ano 34, o cristianismo começou com os judeus. Por isso que Jesus fez questão de escolher 12 apóstolos judeus. Não escolheu gentios, porque estava dentro dos 490 anos, que é a primeira parte da profecia. 490 menos 2.300 dá 1.810. Então 490 anos é para o povo judeu e 1.810 anos para o povo cristão. Mas a era do cristianismo, do povo cristão, já fora do período judaico. Porque 3 anos e meio dentro do período judaico começaria oficialmente a era cristã. A era do cristianismo, do período cristão, da primeira igreja, ou seja, Éfeso, que está no Apocalipse, nós vamos estar estudando na aula que vem. Então, com relação ao que nós estudamos hoje, a primeira parte de 2300, tudo o que trata desse contexto até aqui, ficou claro? Não tem nenhuma dúvida? Tudo certinho? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, encerrar essa oração? Vamos lá para assistir o artigo agora da irmã Maria Cordeiro, né? Oremos. Querido Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua manifestação em nosso meio, através do teu Santo Espírito e do estudo da tua palavra. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Prepara-nos para o teu reino, guarda-nos para a tua honra e glória, Senhor. E agora, continue nos abençoando, continue sempre protegidos e guiados por ti. E especialmente a vida da irmã Maria Cordeiro possa ter de forma dobrada a tua proteção, a tua guarda e a tua bênção. Porque a partir de hoje ela está abraçando definitivamente a sua mudança de exército, passando definitivamente a fazer parte dos filhos da luz. Senhor Deus, faça-nos a todos nós comungar-nos diariamente contigo através da tua luz, e naquele dia, sem faltar nenhum de nós dos que aqui estamos e de todos os lares que estão assistindo esta palestra, que todos, Senhor, sejam contados entre os salvos que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus